Histórias bizarras podem ser definidas como relatos ou ocorrências que fogem do comum, muitas vezes envolvendo acontecimentos inusitados, inesperados e estranhos, que são bem difíceis de acreditar, apesar de serem 100% verdadeiros. Como por exemplo, nesse primeiro caso, onde uma idosa acordou durante o próprio funeral, após ficar dentro do caixão por várias horas, o que acabou assustando todas as pessoas que estavam no local. Porém, o que aconteceu depois disso é ainda mais bizarro. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje nós iremos acompanhar várias histórias bizarras que realmente aconteceram na vida real. Imagine a seguinte situação: você acorda e percebe que seus familiares e amigos estão na sua volta, chorando e vestindo roupas pretas, mas você não entende muito bem o que está acontecendo, porque ainda se encontra desnorteado. E depois de alguns minutos, você nota que está dentro de um caixão, localizado em uma igreja, e então finalmente se dá conta de que esse é o seu próprio funeral. E eu acredito que depois de ouvir tudo que eu irei falar, eu vou ser capaz de desbloquear um novo medo em você. Talvez você não saiba disso. No entanto, existe uma condição rara chamada catalepsia, que consegue enganar até mesmo os médicos. Essa condição deixa o corpo do paciente paralisado por um certo tempo. Os músculos do corpo ficam rígidos, de modo que a pessoa aparenta estar morta, quando na verdade ainda está viva. Além disso, a respiração, pulso e batimentos cardíacos ficam tão fracos que é difícil detectar os sinais de vida, parecendo realmente que a pessoa morreu. E apesar da catalepsia ser uma condição que não causa a morte de uma pessoa, milhares de pacientes já perderam a vida em decorrência dela. E talvez você tenha ficado confuso agora, mas calma que eu vou explicar melhor. Acontece que a catalepsia causa sim a morte de pessoas, mas de forma indireta, porque ela induz o médico a cometer um erro. Sendo assim, os médicos mandam enterrar uma pessoa que está viva, ou então enviam a pessoa para um necrotério, onde ela será preparada, ou seja, terá alguns órgãos internos retirados. E agora vem a parte mais assustadora, que irá desbloquear um novo medo em você. Porque uma pessoa que se encontra em um estado de catalepsia pode estar consciente e ser capaz de ouvir e perceber o que está acontecendo ao seu redor. Porém, a pessoa fica completamente incapaz de se mover, reagir ou avisar que ainda está viva. Então imagine só você escutando um médico confirmando a sua morte, só que você sabe que ainda está vivo, mas não pode fazer nada a respeito disso. Seria quase como uma paralisia do sono, mas 1000 vezes pior, porque pode durar várias horas. E agora eu vou te contar dois casos reais e documentados pela mídia, envolvendo esse fenômeno tão assustador. O primeiro caso aconteceu na cidade de Babahoyo, localizada no Equador. Tudo começou em uma sexta-feira, que caiu no dia 9 de junho de 2023, quando uma idosa de 76 anos de idade, chamada Bela Montoya, teve que ser levada rapidamente para o hospital, porque estava passando mal. Então, pouco tempo depois de chegar no hospital, um médico informou os familiares da senhora Montoya que ela havia falecido em decorrência de um derrame. Inclusive, o filho da idosa, chamado Gilberto Montoya, chegou a receber o atestado de óbito, confirmando assim que a sua mãe havia de fato falecido. E apesar de ter chorado bastante quando recebeu a notícia, Gilberto se sentiu um pouco mais aliviado, porque a sua mãe, que já estava sofrendo com problemas de saúde há vários meses, agora pelo menos poderia descansar em paz. Ou ao menos deveria ter sido assim, se o médico não tivesse cometido um erro terrível. E no mesmo dia eles marcaram de organizar o enterro da senhora, fazendo todos os preparativos enquanto o corpo estava no necrotério. E no total ela ficou cerca de 5 horas dentro de um caixão, até que chegou a hora do funeral, em que iriam se despedir da idosa uma última vez. No entanto, quando os familiares foram trocar a roupa da senhora Montoya, porque ela estava usando uma camisola e portanto não poderia ser enterrada assim, eles perceberam que a idosa ainda respirava e se mexia, o que era algo impossível de acreditar. E isso deixou todos tão impressionados e ao mesmo tempo assustados, que eles decidiram começar a gravar, porque se contassem pra alguém, certamente ninguém iria acreditar se não tivesse uma filmagem. E logo após isso, a senhora Montoya foi levada de volta para o mesmo hospital, onde passou uma semana internada em uma unidade de terapia intensiva, conhecida como UTI, porque o seu quadro de saúde era bem grave. E aí, durante o período de internação, Gilberto dormiu no hospital, mesmo tendo cansado após trabalhar o dia inteiro, porque ele queria ter certeza que estaria perto da sua mãe no momento que ela mais precisava. Além do mais, tanto o Gilberto quanto vários outros parentes da idosa ficaram bastante chocados por conta daquele acontecimento bizarro que se deu durante o funeral, já que por muito pouco, eles não enterraram a idosa ainda viva. E imaginem só se ela tivesse acordado embaixo da terra após ser enterrada. Não teria nada que a idosa poderia fazer, porque ninguém iria conseguir escutar os gritos de socorro dela, e ela não teria forças para sair debaixo da terra. Mas apesar disso, uma semana depois do início da internação, no dia 16 de junho, os médicos relataram que a senhora Montoya havia falecido, em decorrência de um AVC, e dessa vez ela realmente tinha morrido. Porém, depois de receber aquele falso diagnóstico anteriormente, por sorte os familiares da idosa não submeteram ela a um processo chamado de embalsamento, que consiste em higienizar o corpo na funerária, retirando alguns órgãos internos e substituindo o sangue do corpo por um líquido de embalsamento. E se tivessem optado por fazer isso, a idosa não teria tido a chance de pelo menos tentar se recuperar, durante a semana que passou internada na UTI. Mas passando agora para um outro caso bem parecido com esse, que aconteceu na cidade de Kazan,
localizada na Rússia, em junho de 2011, uma mulher chamada Fagilio, de 49 anos de idade, também acordou durante o próprio funeral, gritando e assustando seu marido e outros familiares que estavam na cerimônia de despedida. No entanto, apesar de ter sido levada ao hospital logo em seguida, a mulher morreu 12 minutos depois disso. E esse acontecimento deixou o marido dela bem irritado, porque segundo ele, se os médicos não tivessem dado um falso diagnóstico de morte, a sua esposa poderia ter tido uma chance de se recuperar no hospital, ao invés de ter sido mandada para um necrotério. Até porque a mulher tinha apenas 49 anos de idade, ao contrário do caso anterior, onde a vítima já era uma idosa. Porém, nesse caso da Fagilio, ela ficou em estado de catalepsia por bem mais tempo, durante 2 dias, até que realizassem aquele funeral onde ela acordou assustada dentro do caixão. E é claro que no Brasil já deve ter acontecido algo parecido. Porém, eu tentei achar alguns casos reais de catalepsia que ocorreram aqui em terras tupiniquins, mas eu não encontrei nada parecido com os anteriores. E como aqui é o país da zoeira, galera, tem um caso que, mesmo sendo uma pegadinha, não deixa de ser muito doido. Ele aconteceu na época em que o programa Pânico ainda passava na televisão. Eles fizeram uma pegadinha com um bola, embebedando ele até que desmaiasse, e depois o colocando dentro de um caixão para simular um velório. Nós vamos fazer uma baita festa, então a minha função hoje é fazer com que ele beba muito. Passando aquele pó branco na cara do cara. Olha a cara dele. Bateu a cabeça. Meu, que pilha errada é essa, cara? Ó, chegou dessa p... Na boa, vocês estão me tirando, velho. Eu não morri. Que pilha errada. Vamos lá? Vamos pra lá então. E o motivo de eu estar citando essa pegadinha é porque o Bola realmente acordou assustado, pensando que tinha morrido. Ele até se emociona e chora depois que descobre que tudo não passava de uma trollagem. Isso nos mostra mais ou menos como uma pessoa que passou por isso também deve ter se sentido. Costumam dizer que a única certeza que temos na vida é que iremos morrer algum dia, mas de fato, não há nenhuma dúvida em relação a isso. No entanto, existem algumas pessoas que por algum motivo conseguem enganar a morte, sobrevivendo em momentos onde deveriam ser levadas por ela, e dessa forma conseguem viver por mais tempo, até que a morte retorne uma segunda vez, para terminar aquilo que não conseguiu da primeira. E depois de ouvir a história desse cara aqui, você saberá que é possível sim enganar a morte. Porfirio Díaz foi um ditador que governou o México por mais de 30 anos, de 1876 a 1911. O governo de Díaz foi marcado por uma desigualdade social e também autoritarismo, onde qualquer um que pertencesse à oposição era perseguido, caçado e finalmente condenado à morte, sem ter o mínimo direito de se defender, porque a pessoa era condenada antes mesmo que o julgamento acontecesse. E durante o seu governo, Díaz forneceu grandes extensões de terra para os seus amigos e apoiadores mais leais, enquanto que a maioria da população rural tinha que viver na extrema pobreza, sem ter onde morar ou o que comer e vestir. Já os trabalhadores eram forçados a se submeter a condições péssimas para não passar fome. Eles trabalhavam por um salário muito baixo e não poderiam fazer nada a respeito, porque o Díaz dava todas as terras para os seus amigos permanecerem no poder, dessa forma controlando e escravizando o resto da população. Então, a partir do ano de 1910, começou uma revolução no México, chamada justamente de Revolução Mexicana, que tinha como objetivo derrubar o governo ditatorial do Díaz. No entanto, alguns desses revolucionários também eram criminosos, e um dos líderes mais famosos dessa revolução era um homem chamado José Arango, mais conhecido pelo apelido de Pancho Villa, sendo que até hoje Pancho Villa ainda costuma dividir a opinião dos mexicanos. Alguns acreditam que ele foi um herói, símbolo de força e resistência, porque lutou contra o governo ditatorial do Díaz, enquanto que outros mexicanos acham que o Pancho Villa era apenas um bandido, que queria derrubar o Díaz somente para assumir o poder. E agora você já sabe de onde o Franklin tirou aquele nome na série Eu, a Patroa e as Crianças. Só que não foi exatamente o Pancho Villa que conseguiu enganar a morte, e sim um dos homens que fazia parte do grupo dele. Venceslau Moguel Herrera era um homem de 25 anos de idade, que estava arriscando a sua vida para tentar tornar o México um país mais justo e bom para se viver, sem que tanta injustiça continuasse sendo realizada de forma impune por parte do governo. Porém, no dia 18 de março de 1915, após perderem uma batalha, Venceslau e seus companheiros foram capturados pelo governo e condenados à morte sem nem ter mesmo um julgamento, porque o governo acreditava que a traição era algo imperdoável. E assim como todo soldado que se preze, Venceslau havia entrado naquela guerra sabendo que poderia morrer, e é por isso que, apesar de estar com medo da morte, ele não carregava arrependimentos consigo, porque estava disposto a perder a sua vida pela causa. Então, no mesmo dia, Venceslau foi colocado na frente de um paredão de fuzilamento, com 5 soldados apontando armas para ele, mas antes que puxassem um gatilho, o cara fez um último pedido, que consistia em fumar um último cigarro antes de ser alvejado, e acabou que ele teve seu pedido atendido, e fumou o cigarro, que por ser justamente o último de sua vida, com certeza teve aquele gostinho especial como nenhum outro cigarro que ele já havia fumado antes. E não, galera, eu não
fumo. Pra quem fica fazendo teoria nos comentários, anota essa aí. Mas depois que o cigarro havia se tornado apenas uma bituca que foi descartada no chão, os soldados finalmente puxaram o gatilho, e o Venceslau foi atingido 12 vezes, com o último tiro tendo sido um de misericórdia, disparado na cabeça do cara para acabar com a sua vida, e assim aliviar o sofrimento que ele estava sentindo. E aí, após a execução, todos os corpos foram deixados em uma pilha, e os executores do governo foram embora do local. No entanto, desafiando qualquer lógica, Venceslau ainda estava vivo, porém gravemente ferido, sangrando bastante e sentindo muita dor. Mas apesar disso, o cara disse para a Dona Morte que aquele ainda não era o seu dia de morrer. Então, de forma bastante heróica, ele usou o pouco de força que nele restava, para se arrastar pelo chão até uma igreja batizada com o nome do apóstolo Tiago, que ficava a cerca de 3 quarteirões de distância do local da execução. E lá na igreja, uma mulher ajudou o cara, levando ele até um médico. E no fim das contas, Venceslau sobreviveu a 12 tiros, apesar de ter ficado com o rosto deformado para o resto da vida. E isso aconteceu porque ele deu muita sorte, já que nenhum dos tiros pegou um órgão vital. E aquele último disparo efetuado na cabeça, como uma forma de misericórdia, atingiu apenas o maxilar dele e não o seu cérebro, o que contribuiu para a sua sobrevivência. Mas após se recuperar, Venceslau fugiu do México e se mudou para os Estados Unidos, o que não é nenhuma vergonha, visto que ele não poderia mais lutar na Revolução porque ficou com várias sequelas. E lá nos Estados Unidos, Venceslau virou uma atração por conta da sua aparência peculiar. Então ele abraçou esse lado e começou a participar daqueles shows no estilo freak, onde você poderia encontrar outras atrações como gêmeas siamesas, anões e mulheres barbadas. E lembrando que naquela época esse tipo de atração não era algo incomum. Além disso, ele também deu entrevistas em algumas rádios. E galera, esse caso aí até me lembrou um pouco o que aconteceu com o rapper 50 Cent, que em 24 de maio dos anos 2000, que levou 9 tiros por conta de uma disputa. Mas assim como o Venceslau, o 50 Cent também sobreviveu, indo contra todas as probabilidades. Então, se por algum acaso, no futuro você estiver enfrentando uma situação de vida ou morte, não se esqueça de dizer para a morte que hoje não é o dia dela te levar embora. Quem sabe funcione. E sim, a gente vai voltar para esse assunto. Ser enterrado vivo é o pesadelo de várias pessoas, especialmente daquelas que sofrem com claustrofobia, que é basicamente o medo intenso e irracional de espaços fechados e apertados. É um tipo de transtorno de ansiedade, que pode causar pânico em situações onde a pessoa se sente presa ou sem saída, mesmo que nem exista um perigo real naquela situação. Então, ao longo dos anos, Hollywood explorou bastante esse tema, e talvez o filme mais conhecido sobre ser enterrado vivo seja justamente esse, lançado em 2010, e estrelado pelo Ryan Reynolds, o mesmo ator do Deadpool. O filme conta a história de Paul Conroy, um motorista de caminhão que trabalha no Iraque. Porém, como essa é uma zona de guerra, onde acontecem vários conflitos, ele acaba sendo sequestrado por radicais, que o enterraram vivo dentro de um caixão, deixando ele apenas com um celular para se comunicar com as autoridades americanas. E agora eu vou contar um spoiler, então se você não quiser ouvir, é só pular uns 20 segundos do vídeo. Porque no final do filme, nós temos uma falsa esperança de que o Paul será resgatado, porque através de uma ligação, o cara recebe a notícia de que encontraram o lugar onde ele está enterrado, e que estão cavando para tirá-lo de lá. No entanto, os homens que estão participando do resgate cometeram um engano. O local onde estavam cavando era onde um outro refém havia sido enterrado, e não o Paul. E aí o filme acaba de forma bem trágica, com o cara morrendo por falta de ar. Mas saindo agora da ficção e passando para a vida real, ou talvez nem tanto assim, o youtuber Everson Zoyo, conhecido por fazer desafios perigosos, uma vez gravou um vídeo que era enterrado vivo, ficando embaixo da terra por cerca de 3 minutos. E o mais bizarro disso tudo é que o Alec, o amigo do Zoyo, contabilizou o tempo errado, que na verdade deveria ser apenas 1 minuto. Só que até hoje, algumas pessoas acreditam que o vídeo é falso. Porém, o Zoyo é bem doido das ideias, então não dá pra duvidar que ele realmente teve a coragem para se enterrar vivo. Fora que o MrBeast também fez 2 vídeos se enterrando vivo. E é claro que ele copiou o do Zoyo, né galera? Afinal, segundo a regra do YouTube, quem faz primeiro é o dono da ideia. E sim, eu tô zoando. Mas hoje, iremos acompanhar a história de um cara que sofreu esse mesmo desfecho. Mas por incrível que pareça, isso foi justamente a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ângelo Reis era um jovem de apenas 19 anos de idade, que vivia no sudoeste da França no ano de 1937, quando ele havia acabado de ganhar uma motocicleta nova, que se tornou a sua maior paixão. Ângelo simplesmente adorava aquela moto. Pilotar a sua motocicleta era a coisa que ele mais gostava de fazer no mundo, porque se sentia livre ao percorrer as estradas da França sob 2 rodas, tendo a sensação de que era capaz de fazer ou conquistar qualquer objetivo. Porém, no dia 1º de setembro de 1937, Ângelo decidiu que iria testar os limites da sua nova motocicleta, acelerando na velocidade máxima, para ver qual era o potencial máximo do motor. Então, ao correr como nunca havia feito antes, Ângelo acabou perdendo o controle da moto, porque não tinha tanta experiência assim, e bateu a cabeça em um muro de tijolos, ficando gravemente ferido e perdendo a consciência. E aí, depois disso, quando levaram o jovem para um hospital, um médico cometeu um erro fatal e disse que Ângelo tinha morrido, quando na verdade ele havia apenas entrado em coma, mas continuava vivo. Já quando foram realizar o funeral do jovem, o caixão permaneceu fechado durante todo o tempo, porque o rosto do Ângelo estava deformado por conta da batida no muro de tijolos. E o fato do caixão ter ficado fechado contribuiu para que nenhum dos familiares ou amigos pudesse perceber que ele estava vivo. Mas após o Ângelo ter sido enterrado e passado 2 dias embaixo da terra, o pai dele se lembrou que tinha feito um seguro de vida no nome do jovem, e que portanto poderia resgatar a apólice para receber um valor milionário. Porém, ao chegar no local,
hospital, o pai do Ângelo foi informado que para receber o valor do seguro, os médicos da empresa de seguros teriam que fazer uma autópsia no corpo do Ângelo, para verificar se ele realmente morreu em decorrência de um acidente. Até porque, desde aquela época, as pessoas já tentavam cometer fraudes em seguros de vida, eliminando uma pessoa envenenada para tentar receber um valor do seguro de morte acidental. Então, quando foram desenterrar o corpo do Ângelo para fazer a autópsia, os médicos perceberam que o jovem ainda estava com o corpo quente, com o coração batendo e também respirando. E mesmo que não tenha recebido nenhum valor da apólice de seguros, o pai do Ângelo ficou super feliz ao saber da notícia que seu filho ainda estava vivo. Mas apesar disso, ele ficou bastante assustado, pois por muito pouco, o seu filho não morreu de uma forma trágica, sendo enterrado vivo. E acabou que o Ângelo se recuperou do acidente, e teve uma ideia genial, que lhe fez ganhar muito dinheiro. E é por isso que antes eu havia dito que essa foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Isso porque o Ângelo criou um caixão que serviria para impedir que uma pessoa morresse ao ser enterrada viva, porque esse caixão tinha um sino que ficava do lado de fora, e que era conectado por meio de uma corda dentro do caixão. Então dessa forma, se a pessoa estivesse viva lá embaixo, ela poderia puxar a cordinha e tocar o sino, e assim o coveiro no cemitério iria perceber que tinha algo errado. Fora que esse caixão também tinha várias outras coisas, como suprimento de água, comida, oxigênio e até um banheiro químico. E acabou que o Ângelo ganhou muita grana com essa invenção, porque as pessoas ricas com alto poder aquisitivo começaram a comprar os caixões que ele vendia, porque tinham medo de serem enterradas vivas, assim como aconteceu com o Ângelo. Já em 12 de janeiro de 2008, o cara morreu aos 90 anos de idade, e para alguém que iria ser enterrado vivo, ele até que viveu por bastante tempo. Mas passando agora para o último caso, que tem um final bastante inesperado, Sifu William era um homem de 24 anos que nasceu na África do Sul. O ano era 1993, e ele estava na melhor época da sua vida, porque havia acabado de pedir a sua namorada em casamento, e ela aceitou se casar com ele. Então, os dois passaram as próximas semanas fazendo todos os preparativos necessários para a festa, como achar um salão espaçoso para alugar, contratar o buffet, encomendar um bolo de casamento, montar a lista de convidados, músicas que vão tocar e etc. E apesar de ter dado bastante trabalho e dor de cabeça para organizar tudo, William e sua noiva estavam satisfeitos com o resultado, porque a festa de casamento iria ficar exatamente do jeito que eles tanto sonharam que seria. No entanto, quando os dois estavam voltando de carro após resolverem um compromisso relacionado ao casamento, eles sofreram um acidente na estrada, batendo em um outro veículo. William ficou gravemente ferido, enquanto que a sua esposa se feriu também, mas não tanto quanto ele. E assim que os paramédicos chegaram no local para resgatar os dois, eles perceberam que William havia morrido, e por isso enviaram ele diretamente para um necrotério, ao invés do hospital. Já a esposa do cara ficou bem triste ao descobrir o que tinha acontecido, porque eles iriam se casar em poucos dias, e agora ela havia perdido seu futuro marido. Então, 2 dias após o acidente, o corpo do William tinha ficado esse tempo todo dentro de uma daquelas gavetas do necrotério, que são refrigeradas a temperatura de -1 ou -2 graus Celsius, para manter o corpo preservado. Mas para a surpresa dos funcionários do necrotério, o William começou a bater com as mãos nas laterais da gaveta, para que alguém tirasse ele de lá. E inicialmente os funcionários ficaram bem assustados, se recusando a abrir a gaveta porque achavam que um morto havia ressuscitado. Porém, logo a situação se resolveu, com os funcionários percebendo que se tratava apenas de um erro médico, e que na verdade o William nunca tinha morrido. E aí, após sair do necrotério, o cara foi correndo até a casa da sua noiva. Ele esperava que ela fosse lhe receber com um sorriso no rosto, mas por incrível que pareça, a noiva do cara achou que ele na verdade era um zumbi, e se recusou a conversar com ele, fechando a porta na sua cara. E na verdade demorou bastante tempo para que o William fosse capaz de convencê-la de que não era um zumbi. E agora você pode estar achando que essa é apenas mais uma história inventada, porque parece algo bem absurdo de acontecer na vida real. Porém eu te garanto que esse caso é 100% verdadeiro, e eu vou te provar isso agora. Acontece que em algumas religiões e tradições africanas, eles realmente acreditam em zumbis, mas não da mesma maneira que nós estamos acostumados a ver nos filmes de Hollywood. Então os africanos acreditam que zumbis são pessoas que morreram e que foram trazidas de volta por meio de magia negra, realizada por um feiticeiro, e não por um vírus como acontece nos filmes. Além disso, esses zumbis não são devoradores de cérebro, e sim uma espécie de escravizado que está sendo controlado por um feiticeiro contra sua vontade. Fala galera, qual dessas histórias você achou a mais bizarra de todas? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.